Olá, galera do terceiro ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia, com a nossa disciplina de Biologia. Mais uma vez, venho falar a vocês o seguinte: esse assunto que a gente está começando agora, que eu já dei em aulas anteriores, a parte de ecologia, é um assunto muito importante para a prova que vem aí para vocês, a do Enem. Eles gostam muito de trabalhar com essa parte de ecologia. Então, na aula passada e na aula retrasada, estudamos os conceitos iniciais de ecologia, onde a gente viu comunidade, população, ecossistema, tudo que envolve o início da ecologia já se foi trabalhado. Na aula de hoje, eu vou falar de um assunto muito importante, que chama-se relações ecológicas. Então, galera, quando a gente fala de relações ecológicas, tudo ocorre numa relação. Tudo que você imagina, existe uma relação. Uma relação de patrão com empregado, uma relação entre uma família. Então, tudo existe uma relação. Quando a gente fala relações ecológicas, já está relacionando a parte da ecologia. Então, vai envolver a ecologia no todo. Relações ecológicas, a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Então, quando a gente fala de relações ecológicas, já estamos falando o seguinte: a interação dos diversos organismos. Então, existem vários organismos que vão interagir um com os outros. Então, quando ocorre essa interação de diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, é o que a gente chama de quê? Relações ecológicas. Então, qual é a palavra-chave de relações ecológicas? Ocorre exatamente aqui, ó, na interação dos diversos organismos. Falou na interação dos diversos organismos, estamos falando de quê? Das relações ecológicas. E essas relações, elas costumam ser classificadas pelos biólogos em relação intraespecífica, em relação interespecífica, relação harmônica e relação desarmônica. Então, a nossa aula de hoje é para falar exatamente sobre as relações. Quantas relações vamos ter? 4 relações. Relações intraespecífica, relação interespecífica, relações harmônicas e relações desarmônicas. Primeiro ponto, relações intraespecífica. O que é uma relação intraespecífica? Onde é que ela vai atuar essa relação? A relação intraespecífica são as que se estabelecem entre o que? Indivíduos de uma mesma espécie. Recapitulando para vocês, o que é uma relação intraespecífica? São as que estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, quando a gente tem uma mesma espécie e vai acontecer a relação entre eles, dizemos que é uma relação intraespecífica. Relações interespecíficas.
O que é uma relação interespecífica? São as que se estabelecem entre indivíduos de que? Espécies diferentes. Galera, vocês têm que observar a diferença da relação intraespecífica e você tem que observar a diferença da relação interespecífica. Voltando, recapitulando. Relações intraespecíficas, indivíduos de uma mesma espécie. Relações interespecíficas, indivíduos de espécies o quê? Diferentes. Então, temos uma mesma espécie e temos o quê? Espécies diferentes. Isso é o ponto principal que a gente tem que saber de uma relação. Tem alunos que chegam, não sabem nem o que é uma relação. Então, relações temos 4. Intraespecífica, interespecífica. O que é uma relação harmônica? Galera, relação harmônica é viver em harmonia, sem ter perturbação. Relações harmônicas, pelo menos uma das espécies vai se beneficiar e não há prejuízo para nenhuma das partes. Então vamos ter 2 espécies. Uma vai sair vencendo e a outra vai o quê? No linguajar perdendo. Mas sendo que tem um detalhe, ela não vai sofrer prejuízo nenhum. Por quê? Porque é uma relação harmônica. É uma relação que existe o quê? Harmonia. Então, relações harmônicas, uma das espécies vai se beneficiar. Mas essa espécie se beneficia, mas não prejudica a outra. Relações desarmônicas. Agora sim, falou em desarmônica, falou em desunião. Falou em quê? Perturbação, em confusão. Uma ou ambas as espécies são o quê? Prejudicadas. Então, turma, temos essas 4 relações: intraespecífica, interespecífica, harmônica e desarmônica. Você tem que estudar observando a diferença de uma para a outra. Se você observar a diferença de uma para a outra, você não vai ter problema nenhum relacionado a este assunto. Ok? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Está aqui um quadro muito importante para vocês responderem na prova. Relações ecológicas. Novamente, 2 pontos importantes. Relações harmônicas e relações o quê? Desarmônicas. Recapitulando mais uma vez aqui com vocês. Relações harmônicas, elas são intraespecíficas, interespecíficas. Relações desarmônicas, ela é intraespecífica e ela é interespecífica. Quando eu falo aqui na relação harmônica intraespecífica, estou falando exatamente sobre o quê? Colônias e sociedades. Então, quando a gente fala de uma colônia e quando a gente fala de uma sociedade, estamos relacionando intraespecífica, onde vai acontecer o quê? Da mesma espécie. Você tem uma colônia de bactéria, você tem uma sociedade, no caso as formigas, você tem intraespecífica. Quando a gente fala interespecífica, mais uma vez, espécies o quê? Diferentes. Mas aqui eu estou me relacionando harmônica, onde vai existir o quê? Harmonia.
Aí o que é que eu posso dizer a vocês aqui, interespecífica, como relação harmônica? Eu tenho mutualismo, eu tenho protocooperação, eu tenho o comensalismo. Então eu tenho aqui, ó, mutualismo, eu tenho protocooperação e eu tenho o que? Comensalismo. Então, primeira parte do nosso quadro, relações harmônicas. Agora vamos para as relações desarmônicas. Intraespecífica, espécies iguais. Desarmônica é uma coisa muito importante, gente. Competição. Tudo na vida existe uma competição. No reino animal também existe a competição, onde o melhor vai sobreviver e o mais fraco vai desaparecer. Então, quando a gente fala competição intraespecífica, esse ponto é importante. E outro detalhe, canibalismo, onde uma espécie, no caso igual, se alimenta da outra. Onde é que vai acontecer esse canibalismo? Vai acontecer por falta de quê? Alimento. Então esse alimento vai causar o que a gente chama de quê? Canibal. É o canibalismo. Cuidado nesse detalhe. Relações desarmônicas agora. Interespecífica. Espécies diferentes. Um vai sair no prejuízo. Predatismo, onde você vai ter a presa e o predador. Parasitismo, amensalismo, esclavagismo. Então esse quadro daqui é um quadro onde você tem todas as relações: colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, comensalismo, competição, canibalismo, predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo. Vamos falar cada uma no decorrer da nossa aula de hoje, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Relações intraespecífica harmônica. Como eu falei, temos um quadro. Agora vamos destrinchar tudo. Com calma, a gente entende. Primeira que eu falei a vocês foi a colônia. O que é uma colônia? Todo mundo pergunta, o que é uma colônia? Colônia é o seguinte: são associações entre indivíduos da mesma espécie. Então, vai acontecer uma associação entre indivíduos da mesma espécie. Ele vai estar o quê? Unidos. Então, gente, a colônia, eles vão estar unidos, eles vão estar juntos, fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Então, quando a gente fala em colônia, os indivíduos eles vão estar o quê? Unidos, fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer uma divisão de trabalho. Então, o ponto principal de uma colônia é esse: indivíduos unidos. Exemplo: corais, bactérias, caravela. Essa caravela, a gente pode dar um exemplo para vocês. No repórter, passou que na nossa costa litorânea está tendo uma proliferação muito grande de caravelas. E você não vai encontrar uma caravela. Você vai encontrar o quê? Várias caravelas. Por quê? Porque essas caravelas, elas vivem em quê? Colônia. Quando você chega em Porto de Galinha, vocês vão encontrar o quê? As piscinas naturais.
Mas essas piscinas naturais, no caso, quando a gente fala dos corais que existem ali na formação da piscina, estamos nos referindo ao quê? A uma colônia. Quando dentro de um laboratório, o bioquímico ou biomédico vai realizar o seu trabalho, ele pega uma placa de Petrizinha e começa a identificar a bactéria, você vai observar que ali naquela placa vai estar o quê? Várias bactérias unidas. Então, as bactérias, elas vivem em que? Colônia. Então, galera, primeira relação que a gente está falando é o que a gente chama de quê? Colônia. Agora, vamos passar para a segunda relação. É o que a gente chama de quê? Sociedade. Quando é que a gente fala que existe uma sociedade? São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente. A diferença de uma sociedade para uma colônia é que a colônia, os seres, eles vão estar o quê? Unidos fisicamente. Quando a gente fala de uma sociedade, eles não vão estar ligados, eles vão estar o quê? Separados. Mas tem um ponto importante da sociedade, que a sociedade, ela tem o quê? Funções bem definidas. Então, uma empresa, se a gente tem os sócios da empresa, cada um tem uma função na empresa. Então, a tarefa, ela é o quê? Dividida corretamente. Não quer dizer que um tem mais e o outro tem menos. Então, quando a gente fala de uma sociedade, para que ande de forma organizada, cada um tem a sua função. Exemplos de sociedade que a gente pode ter nas abelhas, nas formigas e nas vespas. Então, na abelha, existe a abelha rainha, existe a operária, existe o zangão. E cada um ali dentro da colmeia, ele tem o quê? Uma função importante. Cada um sabe o que tem que fazer do seu trabalho. Formiga, mesma coisa. A formiga, cada formiguinha tem uma função específica. Por quê? Porque ela vive em quê? Sociedade. Falou em sociedade, é falar de quê? Organização. Falou em organização, estamos falando de uma relação o quê? Harmônica. Tranquilo, galera. Não é difícil. É somente você interpretar. Tranquilo? Vamos passar à frente para o nosso próximo momento. Eu tenho aqui o exemplozinho de uma colônia de quê? Caravela. Onde você vai ter uma caravela, mas não é apenas uma. São várias caravelas juntas. Vamos ver outro exemplo. Sociedade. Eu tenho aqui, ó, as abelhas operárias. Operária alimentando a futura o quê? Rainha. Então, a rainha, elas são alimentadas por quem? Pelas operárias. E a operária alimentando o quê? As ninfas, onde ela vai estar o quê? Formando. Falou em operária, é falar de quê? De trabalho. Tranquilo? Você tem aqui, ó, uma operária, você tem um zangão e você tem o quê? A rainha. Pergunta dos alunos relacionado ao zangão. Qual é a pergunta que os alunos fazem sobre o zangão? O zangão, galera, o zangão, ele só tem uma única função dentro da colmeia: reproduzir. O zangão, enquanto ele está ali na colmeia, ele é o majestoso. Ele é alimentado pelas outras abelhas. Ele não precisa fazer nada. O zangão, ele só precisa o quê? Ter o ato da reprodução, onde a abelha rainha é que vai controlar o quê? A colmeia. Então a abelha rainha é que ela diz: eu quero tantas operárias, eu quero o zangão,
Então ela é que vai controlar a colmeia. Aí o que é que acontece? O zangão, ele tem status de majestoso, mas chega um certo momento que a abelha rainha vai reproduzir. Então ela vai o quê? Precisar de quem? Do zangão. Enquanto o zangão está ali se alimentando, fortificando, ficando majestoso, chega o momento da reprodução. A abelha rainha pega o que o zangão tem para dar para ela, e quando o zangão acontece o ato da reprodução, ele é expulso da colmeia. Quando o zangão ele é expulso da colmeia, ele não sabe fazer nada fora da colmeia. Por quê? Porque ele era um majestoso na colmeia. Aí é um momento que o quê? Ele morre. Ele chega e os predadores o quê? Devora o zangão. Então, falou em sociedade, falou em quê? Organização. Tranquilo? Cuidado nesse detalhe. Vamos passar à frente. Interespecífica harmônica. Intraespecífica, indivíduos iguais. Interespecífica, indivíduos o quê? Diferentes. Relação interespecífica harmônica. Primeiro ponto que a gente tem, mutualismo. O que é um mutualismo? É a associação entre indivíduos de espécies o quê? Diferentes. Necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia quem? Ambos. Quando a gente fala de mutualismo, vamos ter espécies diferentes, mas tem um detalhe: ambos se beneficiam, nenhum prejudica o outro. Exemplo de mutualismo: líquens. O que é um líquen? O líquen vai ser uma associação entre algas e fungos. Então os líquens vai ser a junção das algas mais os fungos. Quando eles se unem, eles vão o quê? Realizar o que a gente chama de quê? Mutualismo. Quando a gente fala dos líquens, os líquens, eles são o quê? Bioindicadores. Esses bioindicadores é que vai indicar se a área é o quê? Poluída. Onde você tem muitos líquens, tem pouca poluição. Onde você tem poucos líquens, tem muita o quê? Poluição. A alga, ela cede nutriente para os fungos. E os fungos seguem nutrientes para quem? Para as algas. Então ambos vão o quê? Se beneficiar. Nem a alga vai prejudicar o fungo e nem os fungos vão prejudicar quem? As algas. Bacteriorrhiza. O que é uma bacteriorrhiza? Associação formada por bactérias do gênero Rhizobium com raízes o quê? Leguminosas. Como o quê? O feijão. Então essa bacteriorrhiza são as bactérias que vamos encontrar em raízes de plantas leguminosas. Essas bactérias em raízes de plantas leguminosas, ela tem uma importância muito grande. Qual é a importância dela? Ela atua no ciclo do nitrogênio. Então o ciclo do nitrogênio vai acontecer a partir de quem? Dessas bactérias. Então mutualismo, vamos ter os líquens e vamos ter quem? A bacteriorrhiza. Então esses dois são os principais em provas, tanto os líquens como a bacteriorrhiza. Mas a gente tem outro mutualismo: herbívoros e protozoários. Herbívoros e protozoários não é muito cobrado em provas. O que é mais cobrado são os líquens e são as bacteriorrhiza. Tranquilo, galera? Vamos passar à frente. Relação interespecíficas harmônicas. Eu vou falar aqui agora de uma relação que é muito importante:
protocooperação. O que é essa protocooperação? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Então vai acontecer uma relação que ambos vão se beneficiar, mas tem um detalhe importante: não é obrigatória. Primeiro exemplo, o paguro e a anêmona do mar. Então, o paguro, que é como se fosse um caranguejozinho, necessita de quem? Da anêmona do mar. Para quê? Para se esconder. Então, ambos não vai acontecer o quê? Destruição nenhuma. Ambos vão o quê? Se beneficiar. Cervo e pássaro anu. Pássaro, palito e jacaré. O que é que vai acontecer desse pássaro, palito e jacaré? O jacaré, ele vai abrir a boca e esse pássaro, ele vai limpar os dentes do jacaré. Insetos polinizadores e angiosperma. Então esses insetos, eles vão levar o grão de pólen e vai o quê? Fecundar as flores. Então a protocooperação, nenhum vai destruir. Ambos vão o quê? Se beneficiar. Está aqui, ó, o cervo e o pássaro anu. E o anu, ele vai o quê? Limpar esse cerdo. O anu, ele vai começar com o seu bico comer o que o anu vai passar para ele. Ok? Protocooperação. Cuidado nisso. Agora, vamos falar agora também sobre relações interespecífica harmônica. Comensalismo. O que é que vai acontecer nesse comensalismo? É a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo à outra. Então, duas espécies diferentes. Uma vai se beneficiar, mas a outra não vai sair prejudicada. Comensalismo típico. O que é que a gente pode falar de um exemplo de comensalismo? Vamos ter abutres que aproveitam resto das presas dos leões. Então o leão atacou a presa, começou a se alimentar daquela presa, mas o abutre, ele chega no alimento do leão, na presa que o leão está devorando, e começa a comer os restos. Não vai interferir no leão. E ela vai sair o quê? Beneficiada pelo alimento que o leão propôs para ela. Inquilinismo. Relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicá-la. Nos vegetais, essa associação recebe o nome de epifitismo. O que é que a gente pode ver desse epifitismo? Epifitismo é o seguinte: você chega no Horto dos Dois Irmãos, em qualquer parque que você for, você vai ver a árvore. Num cocá da árvore, lá no topinho da árvore, você vai encontrar plantas epífitas, que ela vai o quê? Ficar sobre a árvore, e ela não vai prejudicar a árvore. Forésia. Relação na qual uma espécie usa a outra como meio de quê? Transporte. Cuidado com isso. Relação na qual uma espécie usa a outra como meio de quê? Transporte. Exemplo: tubarão e a rêmora. Então, onde você vê o tubarão, você vai ter quem? A rêmora. E essa rêmora usa o tubarão como meio de quê? Transporte. Agora,
vamos para a parte das desarmônicas. Competição intraespecífica. Ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputa. Por quê? Onde é que vai acontecer essa competição? Por uma área, por um território, pelo alimento e pelo companheirismo sexual. Existem documentários onde você vê um animal brigando com o outro. Acontece muito com o leão marinho. Na hora de quê? Do acasalamento. O urso polar, se encontrar dois ursos polares machos atrás de uma fêmea, ambos entram em quê? Conflito. O leão, para proteger o seu território, também acontece o quê? A briga, onde vai acontecer o quê? Uma competição. E nesta competição vai sair uma espécie beneficiada, a mais forte, e a outra vai o quê? Perder. A competição é um fator que regula o tamanho da população, mas também é importante ter a competição, porque ela é que vai o quê? Organizar o tamanho da população. Vou dar um exemplo para vocês no dia a dia. Vocês vão enfrentar um vestibular. Nesse vestibular vão ser não sei quantas mil pessoas por uma vaga. E você vai estar ali disputando uma vaga. Por que existe essa competição? Onde ele vai selecionar quem? Os melhores. Onde ele vai selecionar quem? Os mais fortes. E isso é o que a gente chama de quê? Competição. Se não tivesse essa competição, seria o quê? Muita gente para pouca vaga. Onde é que eles iam colocar essa quantidade? Onde é que eles iam selecionar? Então ele seleciona através de quê? Do vestibular. Onde o mais forte, onde quem estudou mais, consegue ocupar a vaga. Beleza? Canibalismo. Vamos continuar. Canibalismo. Relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Então o canibalismo vai ser o quê? Duas espécies iguais, da mesma espécie, um vai se alimentar de quem? Do outro. Exemplo, louva-a-Deus e aranha viúva negra. Essa aranha viúva negra, ela tem um detalhe importante. Ela, na hora que tem a núpcia dela, o movimento da relação sexual dela, ela mata o seu parceiro. Então, quando ela encontra o parceiro, ela o quê? Mata o parceiro. Então ocorre o quê? O canibalismo. Também acontece canibalismo com o louva-a-Deus. Relações interespecíficas desarmônicas. Competição interespecífica. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Já sabemos o que é um nicho ecológico. É o que a espécie faz, é o trabalho. Então esse nicho ecológico acontece entre espécies iguais e acontece o que? A competição, onde o mais forte vai vencer. Uma observação importante: a disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator no controle do tamanho de quem? Das populações. Quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, extinta, ou obrigada ao quê? A emigrar. É o que a gente já falou de imigração, emigração. Emigração, saída. Imigração, entrada. Então, se acontecer uma briga por uma parceira e um dos concorrentes perde a disputa, o que é que vai acontecer? Quem perdeu tem que sair do território. Quem vai ficar é o vencedor, é o mais forte.
Observação de número 3. A introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais, devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos recursos que espécies o quê? Nativas. Então, temos essas 3 observações muito importantes. Em prova, A1 cai muito em prova, A2 também é muito importante, e essa 3 pode confundir a cabeça do aluno. Como eu disse a vocês, o vestibular, ele vai ao erro. Não é o que o aluno sabe, é o que o aluno menos sabe. Então, introduziu espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais, devido ao fato dessas espécies competirem com as espécies o quê? Nativa. Foi introduzida uma espécie diferente, onde ali tinha as espécies nativas, e vai acontecer o quê? Uma competição. Relações ecológicas, que é uma competição interespecífica, o paramécio, e aqui é o crescimento da curva, e aqui em equilíbrio. Eu tenho um só, em seguida eu já tenho 3. O tempo vai mostrando, ó, que ele vai o quê? Caindo. Paramécio Aurélia, paramécio caudato. Com o tempo, o caudátil cai, começa a entrar em extinção, morrer, e o paramécio Aurélia, ele ainda continua o quê? Crescendo. Aqui pode acontecer o quê? Uma competiçãozinha. Desarmônicas também, onde a gente vai ter o quê? Predatismo. O que é que vai acontecer no predatismo? Predatismo tem 2 seres, a presa e o predador. Quando a gente fala de presa, a presa são o quê? Menores. Os predadores são o quê? Maiores. A presa sempre em maior quantidade. Os predadores sempre são o quê? Em menores quantidades. Um exemplo que eu vou dar a você, o tubarão. Você não vai ver vários tubarões. Você vai ver o quê? Um tubarão à procura de quê? De alimento. Observação. A relação entre presa e predador pode ser um fator regulador da densidade populacional de ambos. Eles estão dizendo, aqui eu estou no momento aqui, leões e girafa. Ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presa, para deles o quê? Se alimentarem. Então o leão, ele vai procurar o quê? A presa, para que ele possa o quê? Se alimentar. Eu tenho aqui, ó, número de indivíduos e o tempo. A presa, e eu tenho o quê? O predador. Sempre existe o predatismo. Tá aqui, ó, a baleia com a foca, a joaninha com outro insetozinho. Então, sempre tem a presa e sempre tem o quê? O predador. Parasitismo. Quando a gente fala de parasitismo, também é desarmônica, onde vai existir o quê? Um parasita. Relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. Temos aqui endoparasitismo, ectoparasitismo, holoparasita e hermeparasita. O que é o endoparasitismo? O parasita vive no interior do corpo do hospedeiro. Então você tem um parasitazinho que ele vive dentro do corpo do hospedeiro. O parasita, ele depende de quem? Do hospedeiro. Exemplo, protozoário, flagelado e o cupim. Dentro do cupim, você vai ter o quê? Esse parasita. Que este parasita vai necessitar de quê?
do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O cupim, para que ele consiga o quê? Se desenvolver. Ectoparasita, quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. Então, ectoparasita, fora. Endoparasita, dentro. Piolho e homem. Então, o homem tem lá sua cabeça, seu cabelo, e começa a aparecer os piolhos. O piolho está fora do hospedeiro. Por isso que a gente chama de quê? Ectoparasita. Holoparasita acontece nas plantas. Planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada às custas da planta o quê? Hospedeira. Exemplo, cipó de chumbo. Hemiparasita, planta parasita que obtém somente seiva bruta às custas da planta hospedeira. Erva de passarinho. Então, tanto holoparasita quanto hemiparasita acontece em quem? Nas plantas. Observação 1. O parasitismo pode ser um fator regulador do tamanho de quem? De uma população. Observação 2. Geralmente os parasitas não matam os hospedeiros, pois depende destes para o que? Sobreviverem. Exemplo aqui, ó, o carrapato, a tênia, o pernilongo, cipó-chumbo e erva de passarinho. Vamos passar à frente. Amensalismo. O que é que a gente pode falar sobre amensalismo? Também faz parte dos desarmônica, chamado de antibiose. O amensalismo também é chamado de antibiose. Uma espécie denominada inibidora libera a substância que impede o crescimento e a reprodução de outra, denominada amensal. Exemplo mais comum que a gente conhece do amensalismo é com as algas pirrófitas e os animais marinhos. É um fenômeno muito importante chamado maré vermelha. Essa alga começa a liberar essa toxina que vai deixar o mar, o lago, todo o que? Vermelho. E essa alga, ela é uma relação chamada de quê? Amensalismo. Está aqui o exemplo, ó. Um litoralzinho cheio de quê? Maré vermelha. Ela libera essa toxina. E os animais marinhos que vivem naquela redondeza, que estavam naquela redondeza, no momento exato dessa proliferação de algas e a liberação dessa toxina, esses animais começam o quê? A morrer. Esclavagismo. Uma espécie se beneficia do trabalho da outra. Então, o esclavagismo, uma espécie se beneficia do trabalho da outra. Exemplo, chupim. Essa espécie de pássaro bota seus ovos no ninho e outras espécies que passam a chocá-lo até a eclosão. Então, esse momento aqui do esclavagismo é como se fosse se aproveitando da outra. Então, exemplo, o pássaro coloca o ovo no ninho de outra espécie e a espécie que chega vai o quê? A chocar esse ovo até que ocorra o quê? A eclosão. Ela está se beneficiando do trabalho da outra espécie. Ela colocou o ovo, mas quem está cuidando do ovo é outra espécie. É o que a gente chama de quê? Esclavagismo. Camuflagem. Forma especiais de adaptação. Então, tudo na vida existe uma adaptação. Camuflagem e mimetismo. Camuflagem, forma de adaptação na qual um organismo se parece com o ambiente, confundindo-se com ele na cor ou na forma. O mimetismo já é o quê? Forma de adaptação na qual uma espécie se beneficia por assemelhar a outra. Então temos aqui, ó, duas borboletas.
onde vai acontecer o que a gente chama de quê? Mimetismo. E a camuflagem, o exemplo mais comum de camuflagem, camaleão, que ele muda de cor e se adapta ao ambiente que ele se encontra. O mimetismo, aposematismo, forma de adaptação na qual uma espécie exibe cores chamativas para advertir seus possíveis predadores, quando a seu paladar desagradável ou pelo veneno que ele possui. Eu digo sempre a meus alunos, quanto mais colorido tiver o animal numa área, numa floresta, saia de perto dele, que ele é o que apresenta aposematismo, que ele é muito chamativo para divertir seus possíveis o quê? Predadores. E nesse momento, às vezes ele libera o quê? Bastante toxina, veneno no caso. Então, galera do terceiro ano, a nossa aula de hoje foi para falar sobre as relações harmônicas e desarmônicas, interespecífica e intraespecífica. E outro detalhe, o que a gente chama também do momento da adaptação. No livro de vocês tem esse assunto. Como dica de estudo para vocês, observem a diferença de uma para outra. Observe a harmonia, observe a desarmonia, que esse assunto é muito cobrado no vestibular. No livro de vocês, novamente, existe o capítulo de relações entre as espécies, relações ecológicas, ok? No mais, até a nossa próxima aula.